Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus. E hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial. Há tempos nós queríamos trazer ele aqui, mas prove Deus essa oportunidade agora. Glória a Deus. Fica até o final, compartilha com os amigos, com a família, que o tema hoje é muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre medo e ansiedade, um tema que vem afetando os cristãos hoje em dia e o mundo inteiro. E o que a Bíblia diz, o que a gente pode fazer que Jesus vai nos ajudar a vencer o medo e a ansiedade. É só Ele que pode fazer vencer mesmo, mais ninguém pode. Pastor, é uma alegria imensa tê-lo aqui, é uma honra estar com o Senhor. E a casa é sua, fique à vontade e deixa Deus te usar. Amém. Coisa boa, bom demais também estar aqui. A gente conseguiu, né, alinhar o horário, o Sim. dia, e hoje a gente acredita que o Senhor vai nos usar para falar sobre um tema tão importante. Eu digo assim, que talvez seja o mal do século, né? Falar sobre ansiedade, sobre o medo e trazer algumas direções. Eu estou aqui como pastor, né, vou trazer a Bíblia como norteadora, como direção para a gente, não como psicólogo, ou psiquiatra, ou psicoterapeuta, como pastor. E a gente vai buscar na palavra uma direção, uma orientação e acalentar o nosso coração para a gente continuar caminhando, que a jornada é longa até o céu, né, que é o nosso lugar. Verdade. Pastor, antes de nós começarmos, conta pra gente um pouquinho quem é o Ronaldo Ferreira, conhecido como Ferreirinha. Ferreirinha, eu sou o pastor da Igreja Manancial, Igreja Presbiteriana do Brasil, está localizado no bairro Vila Sante, aqui em Aracruz, né? Estou aqui em Aracruz desde 88, então sou filho da terra, vou colocar assim, e o Senhor tem abençoado, tem sido gracioso conosco. Por que Ferreirinha? Estava aqui compartilhando com o Luciano no comecinho, pastor, por que Ferreirinha? Eu tinha um programa na rádio Mais FM, e lá tinha também um outro pastor, que era o meu pastor titular, pastor Ronaldo Gasparini. Aí o Alexandre, para criar uma estratégia para que não houvesse confusão, qual é o pastor Ronaldo que está falando, que está à frente do programa? Ele pegou meu sobrenome, que é pastor Ronaldo Gonçalves Ferreira, e destacou Ferreirinha para que houvesse essa distinção. E pegou. E aqui em Aracruz a maioria me conhece como sendo o pastor Ferreirinha, da Igreja E Manancial. pegou mesmo. O pessoal, quem é o pastor? Aí às vezes a gente fala, falei, nós vamos levar o pastor Ronaldo Ferreira lá. Mas qual Ronaldo Ferreira? O Ferreirinha, o Ferreirinha eu Falou conheço. Ferreirinha, o pessoal Falou conhece, né? Ferreirinha. Sou casado, muito bem casado com a Juliana, minha esposa, minha Amém. companheira de jornada. Tenho 2 lindos filhos, um de 17 anos, Daniel, e um de 12, o Davi, uma linda família que Deus nos deu. E uma vida longeva na igreja. Começamos lá com uma pequena congregação em 2005, 2006, e se tornou na igreja hoje conhecida como Igreja Manancial, lá, como eu disse, no bairro Vila Sante. Glória a Deus. Um resumo bem breve da história longa que Deus tem nos dado, né? Amém, amém. Pastor, por que o medo e a ansiedade afeta tantos cristãos nos dias de hoje? Eu vejo, quando a gente fala sobre medo, sobre ansiedade, a gente tem que voltar para as origens, para a origem de tudo, né? Que é logo quando a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, e logo depois que Deus criava, a Bíblia fala que Deus vinha aprovando a sua própria criação e viu Deus que era bom, a ideia de perfeito, excelente, que não teria como fazer melhor, né? A criação, Paulo trabalha essa ideia, revela a excelência, a existência do Criador, a saber, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Deus também criou a gente, o ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia mostra que o ser humano foi criado como sendo a coroa da criação de Deus. E a gente olha, Luciano, e vê como que, quando a gente olha para a criação de Deus, o que Deus criou, como que é excelente, como que é perfeito, como que é lindo, né? O céu com seus mistérios, o mar com seus vislumbres, tudo é muito lindo, muito perfeito. E a Bíblia fala que acima de tudo isso está o ser humano, criado à imagem e a semelhança de Deus. Só que Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse dependente dele. A Bíblia fala que Deus criou, colocou o homem como mordomo de toda a criação, sempre na ideia de dependência absoluta. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que toda a tarde Deus vinha passear no jardim para mostrar o vínculo perfeito, para mostrar a ideia de um relacionamento perfeito, no mais perfeito, da mais perfeita forma, e mostrar também que o Senhor nos criou e a ideia de Deus nos criou para que nos relacionássemos com Ele. E a relação era perfeita, até que veio a queda. O homem, a Bíblia fala que pecou, comeu do fruto que não era para ter comido, e a Bíblia fala que foi então castigado por Deus, e houve então uma quebra de vínculo. O pecado se amalgamou ao coração do ser humano. E a Bíblia fala em Isaías que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que o homem foi expulso
do paraíso ou da presença de Deus. Não tinha mais aquela comunhão perfeita, o que nós trabalhamos na teologia como sendo a depravação total do homem, né? Se tornou totalmente depravado. Então, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele trouxe uma solução para esse dilema. Jesus veio, se manifestou, louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, fala da humildade do Senhor, do despojamento dele ter vindo, pisado nessa terra, feito tudo o que a Bíblia diz que ele fez, realizado tudo o que a Bíblia diz que ele realizou, foi para a cruz como a Bíblia fala que ele foi, morreu na cruz como a Bíblia diz que ele morreu, cumprindo em si todas as profecias e revelações acerca dele, mas também a Bíblia fala que ele ressuscitou e vivo está. Louvado Amém. seja o nome Glória do a Senhor Deus. Jesus. E quando nós cremos nisso, a gente volta a ter um relacionamento com Deus, mas não é o mesmo relacionamento que era lá no jardim, lá no Éden. Será perfeito na sua expressão máxima quando ele voltar, e aí teremos um corpo glorioso, estaremos com ele por toda e toda a eternidade. Por que eu fiz essa introdução? Para mostrar para você, para que nós entendamos, que aí está o grande problema. O ser humano, ele está caído, e mesmo o ser humano convertido ainda carrega consigo o velho homem. Então a gente percebe e entende a ideia do medo, a ideia da ansiedade e todas essas demais demandas que são consequências disso. Porque o ser humano não foi feito para ser independente. Ele carece, depende em absoluto do Senhor. E bendito é o homem que entende isso, né? Maldito é o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia no Senhor. Então essa é uma explicação assim para a gente entender, fazer uma base para a gente continuar falando acerca desse tema. Glória a Deus. Vamos lá então. Qual a diferença? O medo natural e o medo que nos paralisa espiritualmente? Acho que o medo natural é uma coisa normal, uma coisa que o próprio Deus colocou no coração do homem. É importante que tenhamos medo, né? Medo, por exemplo, medo de altura, né? Medo de uma situação que de fato possa vir a acontecer. O medo nos traz consciência, concentração, entendimento, nos prepara para algo futuro. Só que o medo que nos paralisa, aí é a ideia de já sermos dominados pelo medo. É o medo dominando a gente. Aí é diferente. A Bíblia fala lá em Josué capítulo 1, não temas, nem te espantes, a ideia de não temer, porque o Senhor queria trazer para o coração de Josué a ideia das grandes responsabilidades que ele tinha. E teria que enfrentar povos, né? Era uma promessa, a terra ainda era uma promessa que teria que ser conquistada. Os povos que dominavam, que estavam nas terras, não iam sair passivamente. Então teriam demandas, teriam batalhas, teriam lutas. O Senhor sabia, por ser onisciente, o que Josué enfrentaria. Então sabia que o medo seria uma situação impossível de não se viver. Então o que Deus traz para Josué? O medo é normal. O medo vai trazer responsabilidade, o medo vai preparar você, o medo vai trazer a ideia de dependência, porque você vê no decorrer do texto a ideia de que Deus fala para Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, ande no caminho, ande em obediência, ande em temor e tremor, ande na minha total dependência e eu garanto. Eu pelejo por vocês, eu batalho por vocês, eu guerreio por vocês. Então a ideia de uma dependência total do Senhor, a ideia de Deus para Josué, agora não deixa o medo te dominar. É a mesma ideia quando Paulo trabalha de que a gente precisa sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque nesse mundo passaremos por aflições. Então quem é que não teme as aflições? Quem é que não se preocupa? Nós somos pais, né? Nós somos casados, temos responsabilidades. O mundo está numa desordem absoluta, num caos absoluto, guerras. A gente tem vivido isso, né? Eu creio, até para que nós possamos entender e você que nos ouve repensar sua fé e sua vida, eu creio, e à luz da Bíblia e através de tantos sinais que têm se manifestado hoje, que o Senhor está voltando. Está muito breve. Você vê hoje muitos pregadores sérios falando sobre isso. Nunca foi tão pregado sobre isso como tem sido pregado nos dias de hoje. A gente olha para os sinais que a palavra de Deus deixou para nós. Muitos têm se cumprido. Muitos já se cumpriram. Né? Alguns estão se cumprindo de uma forma assim absurda e perceptível para todos. Né? Então ele está voltando. Então a gente tem que estar preparado. Então termos medo é normal. O que não pode acontecer é sermos dominados pelo medo. Porque quando o medo nos domina, há algum problema no nosso relacionamento com Deus. Porque quando confiamos no Senhor e nos relacionamos com Ele, Ele nos garante. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então essa acho que é uma diferenciação. Né? O medo é normal, medo de escuro. Ué, o que pode ter no escuro? Pode ter um perigo, pode ter medo de altura. Essa semana a gente passeou, minha esposa e eu, né? A gente escalou o Pico da Bandeira.
alto, de com força, né? Lá em cima te olha aquele mundão de coisa, medo de altura, é normal. Agora, sermos dominados pelo medo, né? O Senhor é a nossa força, nosso refúgio, fortaleza, e o socorro bem presente nas tribulações, e temos que crer de coração nisso. Glória a Deus. É pecado sentir ansiedade? E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Eu acho que a resposta é muito parecida com o que eu acabei de explanar, né? Ter ansiedade é normal, é normal. O que é ansiedade? É preocupação com o amanhã, né? E todos nós temos responsabilidade. Uma das consequências da queda, o homem já tinha responsabilidades, né? De cuidar do jardim. A gente vê a inteligência de Adão, né? Colocar nome em cada bichinho, né? A gente vê a vaca tem cara de vaca, o boi tem cara de boi, né? O leão tem cara de leão, o tatu tem cara de tatu, o cachorro é parecido com o cachorro mesmo, né? Então a gente vê a inteligência do ser humano, já tinha responsabilidades. E depois da queda, a coisa se intensificou mais. Então todos nós temos responsabilidades. Por exemplo, você vai dormir hoje, você como pai de família, você vai se preocupar com amanhã, né? Agora, o que não pode é essa preocupação ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A gente entender que a gente pode resolver com as próprias mãos. Aí vem de novo a questão de uma dependência absoluta de Deus, né? Quando eu me preocupo com amanhã, é normal que eu me preocupe, mas eu tenho que lembrar quem é que está comigo. Eu tenho que lembrar de que aquele que me supriu ontem é o mesmo que supre hoje e é o mesmo que vai suprir amanhã. Acho que o grande segredo, Luciano, é a palavra de Deus, ela não só ser conhecida por nós, mas ela ser vivida por nós. Porque é uma grande diferença entre ouvir a palavra e praticar a palavra. Então, precisa que pratiquemos a palavra, né? A Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia do texto na construção do original é, não faltou, não falta e não vai faltar. Porque o mesmo Deus que supriu é o Deus supridor. É o Deus que supre, é o Deus que guarda, é o Deus que abençoa, é o Deus que protege, é o Deus que prospera. Então, sentir ansiedade faz parte da caminhada. O que não pode é que a ansiedade domine e perdure no nosso coração. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a não temer. Como nós podemos aplicar isso na prática do nosso dia a dia? Então, acabei que eu antecipei, né, o texto que eu ia falar, e é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas, nem te espantes, né? Então, a ideia ali de não ter medo não temer, não é não se preocupar. Porque é interessante que antes de Josué começar o seu ministério, até brincamos aqui no comecinho, era servo do servo. Certo. E a Bíblia fala que isso não era um demérito para Deus. Na verdade, foi questão de honra. Deus percebeu em Josué o espírito de servidão e sagrado o coração de Deus, né? E Deus viu nele um homem preparado. Um grande liderado é alguém que está pronto para ser um grande líder. E o oposto também é verdade. Quem não sabe ser liderado não pode ser líder, né? Então Sim. Josué, a Bíblia fala que sempre estava aos pés de Moisés, estava sempre servindo e próximo, e era pau para toda obra, como falamos aí, e Deus viu nele, percebeu nele essas qualidades, e se destacou por isso, e o colocou então para ser o sucessor dele. Então a conquista da terra era uma promessa, mas tinha que conquistar, tinha que desbravar, tinha que batalhar, as lutas seriam encaradas, as lutas seriam de fato lutadas, né? Então Deus fala para ele o quê? Deus traz para ele uma consciência. Eu estou mostrando para você o que você vai enfrentar, o que você vai passar. Lutas virão, adversários levantar-se-ão, batalhas terríveis vão acontecer. Então não deixe essas coisas apavorarem o seu coração. Não deixe essas coisas dominarem o seu coração. Não deixe essas coisas paralisarem você ou atrapalharem a sua fé. Você acredite e creia, estou parafraseando, é lógico o texto aqui, que o Deus que chamou é o Deus que capacita e vai estar com você até o final. Amém. E Deus não só levantou Josué para uma obra, Deus levantou Josué para o céu. É o que Paulo fala, né? Que a gente vai romper e vai romper até o final. E essa é a ideia. Então, qual foi a pergunta? Perdão, estou confundindo aqui. O que a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina a não temer. Como podemos aplicar Então, isso no dia a dia? não ser dominado. Acho que a palavra nevrálgica aí é não ser dominado. Ter medo faz parte. Agora, a nossa fé tem que estar acima do medo. Como? Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei que Ele está comigo e eu vou desbravar, eu vou vencer, eu vou romper. Amém. E o que a Bíblia nos ensina quando a gente está passando esse momento de crise de ansiedade emocional?
que eu devo fazer? A gente tem, assim, muitas passagens, né? Muitas promessas de Deus. Como eu falei no começo, acho que é muito importante a gente não só conhecer a palavra, né? É importante conhecermos a palavra, mas também é importante vivermos a palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, quando fala do chamamento de Isaías, Isaías ele estava num caos, vivendo um pandemônio político, religioso, espiritual. O povo estava chafurdado em pecado, morto na fé, distante de Deus, havia morrido, né, o grande líder. Então, um pandemônio na terra. Aí a Bíblia fala que Deus dá uma visão do céu para Isaías. E como é que Isaías vê o Senhor no céu? Assentado no alto e sublime trono, reinando absoluto. E a Bíblia fala que anjos de alto poder, de grande esplendor, declarando santo, santo, santo. A tríplice afirmação na construção do hebraico é o único ser que recebe essa afirmação é Deus. Nem os anjos têm essa santidade. É complicado entender isso, né? Só Deus tem esse grau de santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. E a terra não está cheia de caos, não está cheia de problemas, não está cheia de confusões. Ainda que as pessoas estejam passando por isso, estejam vivendo isso, estejam vivenciando isso, mas a terra está cheia da glória de Deus. Glória. Então foi importante Isaías receber essa revelação e entender esse mistério, porque ali essa revelação de Deus foi para mostrar para Isaías que Deus jamais perde o controle de coisa alguma. A gente entende, a Bíblia é muito linda, muito perfeita, porque ela é harmoniosa, ela se completa, né? Você vê coisas que você vê em Gênesis, você encontra em Apocalipse, você vê em toda a palavra, né? O mesmo Espírito inspirador da palavra, porque foi o Senhor Espírito Santo que inspirou a palavra para a gente, né? E Paulo fala sobre isso também. Então a gente entende isso à luz da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, gente, todos nós, querido Luciano, passamos por isso, né? Do mais novo na fé ao mais experimentado na fé, do mais novo convertido ao pastor da igreja, todos nós passamos por nuances, faz parte da natureza do ser humano. Né? Nós somos seres pequenos, limitados, carentes, mas eu convido quem está passando por esse tempo de aflição, de luta, de incerteza, de dor, olhe para cima. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que ele tem todo o poder e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele prometeu: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação do século. E o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E o senhor, particularmente, já teve algum desafio com ansiedade e medo? Então, como eu disse, né? Se eu te transferir essa pergunta, também vai comungar da mesma ideia. Acho que todos nós, né, independente às vezes as pessoas pensam que o pastor, o presbítero, o líder é um super-homem. Não, gente, todos nós estamos no mesmo bojo. Deus confiou alguns propósitos a alguns, né, chamou alguns para fazerem alguma aqui, outro para serem outra coisa. Mas todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. E todos nós batalhamos para que um dia estejamos com Ele por toda a eternidade. E todos nós passamos pelo deserto, porque esse mundo aqui é um deserto. Então a gente não pode prender o coração nesse mundo, a gente pode ter a expectativa voltada. Porque a nossa grande frustração, às vezes, é que nós colocamos as expectativas no lugar errado. Que lugar errado é esse, pastor? O mundo. Porque quando a gente tem expectativas no mundo, a gente se frustra. Porque o mundo é enganoso, né? Salomão trabalhou isso, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Agora, quando nossa expectativa está no Senhor, a gente tem uma coisa mais firme, um solo mais firme para pisar. Estava conversando com a minha esposa esses dias, e a gente passou por muita coisa, eu em especial passei por tantas coisas, mas eu acho que o tempo mais difícil do meu ministério, falando agora como pastor, foi a pandemia. A pandemia foi uma situação que veio como um furacão, que pegou todos de surpresa, de um dia para o outro, né? O mundo todo virou de perna para cima, e a gente, como igreja, a gente sofreu muito. Eu, como pastor, cuidando de mais de 250 famílias, mais de 200 membros, mais de 80 famílias, a coisa foi difícil, pessoas sofrendo, pessoas doentes, familiares, meu passando também
por ventos. Meus pais são pessoas de idade. A minha sogra, ela quase morreu. Não sei se você soube, a doutora Alda, né? Sim, sim. Não morreu porque Deus não permitiu que ela fosse, né? Porque a gente pensou que ela não iria suportar. As ovelhas passando por ventos, famílias passando por ventos. Muitas perdas, né? Não podia ter culto. Não podia ter culto mesmo, não. Eu lembro quando proibiu de ter culto, acho que foi uma das primeiras igrejas que fez culto em Aracruz, fomos nós, foi a nossa igreja. A gente pegou um telefone celular, eu tinha um microfone, comprei um microfone na Serviçom, e a gente fez uma adaptação e lançamos o culto. Aí pensa, Luciano, o pastor que está acostumado a pregar para 200, 300 pessoas, pregando para a câmera. De frente a um celular. De frente para um celular. Né? Tinha eu e minha esposa, e a pessoa que fazia a projeção de imagem, que foi o nosso amado irmão Fabrício. Né? E depois alguns irmãos ajudaram no louvor, mas pensa, você pregando para a câmera e preocupado, sabe? Você pregando sem preocupar, quem é que está ouvindo, como é que estão as famílias, como é que estão as vidas. E quando a pandemia ela passou ou pôde voltar a ter culto de novo, foi um desafio para a gente, porque era como se fôssemos começar de novo o nosso ministério. Então foi um tempo de muita aflição, de muitas dúvidas, de muitas incertezas, onde muitos pastores que eu conheço adoeceram. Muitos hoje não conseguiram voltar mais com o mesmo ministério, não tem mais a mesma pegada, estão se tratando, se cuidando. Então foi um vento muito forte pelo qual nós passamos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor. Deus fez com que reconstruíssemos, Deus nos deu novas direções. Hoje a gente faz uma transmissão de culto muito forte na igreja, novos ministérios nasceram, pessoas se mostraram amigas, a igreja se fortaleceu. Muitas pessoas da igreja saíram, mas as que permaneceram, eu as amo mais do que eu as amava durante a pandemia. Então, muita coisa boa acontece mesmo em tempos ruins. Né? Ninguém sofre, quando sofre com Cristo, não sofre à toa. Eu lembro, eu preguei esse dia sobre, tá na minha cabeça ainda o personagem Jó, né? Jó sofreu, sim ou não? Muito, nossa. Misericórdia, como aquele homem sofreu. Perdeu família, filhos, tudo. E não era um pai relapso, era um pai que amava os filhos que tinha, né? Intercedia, era sacerdote do lar. Fazia o sacrifício. Sacrificava por eles, orava constantemente por eles. Aí perdeu os 10 de uma vez só. Chegou a notícia e perdeu os seus 10 filhos, perdeu tudo que tinha. Eu brinco na igreja, já vi crente desviar porque perdeu bicicleta. Perdeu a camela, deixou de seguir Jesus. Já vi crente desviar porque perdeu o emprego. Por que Deus permitiu isso e largou Jesus? O camarada perdeu família, perdeu toda a sua... Ele não era um qualquer, era o mais rico. Acostumado com luxo, comer bem, dormir bem, se vestir bem. Perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, mas não perdeu a fé. E declarou ainda: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E a Bíblia fala que no final do livro de Jó, a declaração de Jó foi a seguinte: antes eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que eu aprendo? Quando a gente sofre por amor ao Senhor Jesus, ou sofre no centro da vontade dele, não sofre em vão. São lições, são aprendizados, são despojos de batalha que a gente agrega e cresce, e a nossa intimidade com Deus ainda é maior. E coisas boas se aprendem quando a gente passa tudo com o Senhor Jesus. Agora, eu vejo, pastor, o senhor com um carinho imenso com as ovelhas. Eu vejo as portadas do senhor, você fala, ovelhinha amada. De onde vem tanto amor, pastor? Acho que eu tenho certeza que é o Senhor que colocou isso no meu coração. Né? Eu falo com a minha esposa, que ama mais do que eu, ou ama tanto quanto eu amo, que ainda que eu tivesse hoje uma opção, acontecesse algo, uma oportunidade de não ser mais pastor e fazer uma outra coisa, que a gente tem, né? Deus me deu a graça de estudar, fiz algumas outras coisas, mas eu acho que não consigo. É a minha vida, é o meu chamado, sabe? E olha que ser pastor... Você fala ovelhinha amada, né? Não é fácil, não. Deve dar uns tapas na orelha, uns puxão de orelha, umas cajadadas. Mas é a coisa que eu amo e a minha esposa também ama. E a gente tem assim, a gente faz por amor mesmo, sabe? Então, quando eu falo da igreja, é algo que emociona a gente mesmo, de coração. Não, eu sinto, eu vejo as portais, a gente vê, a gente sente. A gente sente. A ovelhinha amada. Eu vejo lá. Mais um... Essa pergunta estava na pauta, não. Não estava na pauta, não, que vai ser o Espírito Santo vai... Pastor, o senhor aconselha tanta gente. Aconselha, o senhor cuida da igreja. E como isso não afetar o senhor, o pastor? Eu acho que, Luciano, não sei qual é qual é o grau da sua pergunta no sentido de afetar. Afeta. Entendi, sim. Porque não é uma profissão normal
onde você está trabalhando ali, você terminou o seu horário de trabalho, você volta para casa e pronto, acabou, se desliga e não, você traz consigo. Sim. Aí você tem vezes que a gente não dorme, a gente fica preocupado, a gente fica. Porque eu penso como pastor que a minha alegria, a minha felicidade está na felicidade da ovelha. Porque eu não consigo ter inveja quando eu vejo uma pessoa crescendo, prosperando. Eu fico assim, gente, que coisa linda, porque, olha lá, tá vencendo, tá rompendo, porque tá vivendo o que tá aprendendo. Sim. Quando eu vejo uma família conquistando, desbravando, seja qual for a área emocional, a área financeira, seja qual for a área, eu fico feliz com isso. Então, e quando também a gente passa por problemas, eu passo junto. A gente passou algumas situações na igreja de enfermidade, de crianças que a gente ama muito, que a gente tem um carinho especial, passando perto da morte. Eu amo a nossa igreja é fantástica. A gente colocou o povo para orar e o povo orou mesmo, assim, fez semana de oração, fez relógio de oração. O povo, assim, voluntariamente doou. Nossa igreja não é uma igreja rica, mas a gente ofertou e sustentou a família. Teve até mais do que precisava, não faltou nada para eles. Glória. Então são situações que a gente passa que não tem como a gente. Não, cheguei em casa agora, pronto, igreja para lá, e não tem como. Então tem que tomar muito cuidado no trato com os filhos, para não transferir para eles essa, Sim. sabe, no trato com a esposa, tem coisa que eu não posso contar para ela, por mais que ela seja co-pastora comigo, né, companheira, no sentido de ser companheiro, de ser auxiliar mesmo, aquela mulher que complementa, mas tem coisa que é para o homem suportar, Sim. que o homem foi feito para pancada mesmo, né? Mamãe falar Já pra a mulher é mais emocional, então a gente não pode. O pastor talvez tenha essa dificuldade, Luciano, de não ter, às vezes, um ombro para chorar, a pessoa para quem contar suas dores. Porque se eu chego para uma ovelha e conto algumas dores que eu tenho, a ovelha pode quebrar ou perder um pouco da credibilidade. O pastor, então a gente não pode fazer isso, para não atrapalhar a fé da ovelha. Então tem essa dificuldade. Mas aí eu vejo o quanto a gente precisa e depende de Deus. Quando você olha para o meu ministério, você vê onde chegamos, o que nós construímos, a igreja o que era. Nós começamos um trabalho com 10, 12 pessoas um lugar muito humilde, muito simples, e chegarmos onde chegamos hoje. Quando alguém olha para minha história e olha para mim e vê o que eu não sou e o que eu não tenho, não tem como não dizer assim, é Jesus na vida dele. É o Espírito Santo trabalhando na vida dele, é a graça do Senhor. Eu acho lindo isso, quando você tem pouca coisa, ou é quase nada, e você chega a um lugar de honra, não tem como a pessoa não olhar e falar assim, realmente, sendo Deus. tão fraco, sendo tão pequeno, e chegar onde chegou, Deus é na vida dele. Deus é na vida dele. Eu acho que essa é a resposta. Então, da mesma sorte, as lutas do ministério, acho que a gente trabalha, o que dói muito no coração do pastor às vezes, a ingratidão. A gente viveu muito isso na pandemia. Por isso que eu amo mais, eu já amava, mas amo muito mais a igreja que eu tenho do que eu amava antes, porque na hora que você mais precisava, você vê pessoas que você às vezes confiava, que você depositava expectativa, chegar para você, pastor, tô indo embora. Tô saindo, tô indo para outra igreja, tô indo para outro lugar. E do nada, assim, debandaram, algumas pessoas saíram, né? Mas e você tá ali, você acaba se culpando, você acaba perguntando para Deus o que está acontecendo. Então a gente passou por um tempo de. Sim. Mas eu vejo que a glória da segunda casa ela foi maior do que a primeira. Deus trouxe outras pessoas, as que permaneceram estão mais firmes do que nunca. A igreja hoje está mais pujante, está mais firme, está mais forte, está crescendo. Então eu acho que o que resume, o que nos traz essa força é o relacionamento com Deus. Eu sempre digo para a igreja: tudo é sintomático. A sua ação, a sua reação, a sua forma de lidar com o mundo, com as pessoas, tudo é a partir da qualidade do seu relacionamento com Deus. Quando a sua relação com Deus está boa, você pode passar pelo inferno. Você pode passar pelas mais densas trevas. Você está bem. Você está bem. Agora, se a sua relação com Deus não está legal, você pode passar por situações legais, você pode estar bem na família, bem no ministério, mas você não está bem. Então, o que realmente pesa, o que determina a sua vida é como é que está a sua relação com Deus. Eu lá no meu trabalho, eu todo dia levanto, aí eu passo pelo vestiário, aí quando eu abro a porta, eu já oro, quando eu abro o olho, eu já oro, agradeço o Senhor. Aí eu abro aquela porta, eu já tô pronto para trabalhar. Aí eu vou pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, abençoa meu dia, abençoa de cada um. Aí eu, às vezes, sou o primeiro a chegar lá, eu olho para aquele imensidão de mar, assim, às vezes o sol raiando as nuvens lá, aqueles... Ah, eu louvo a Deus, Senhor, tudo é maravilhoso. E
Antes de eu vir, umas 2 quinzenas atrás, eu estava muito ansioso com algumas coisas. Tava ansioso, falei, eu acho que agora não tem jeito mais não para mim. E o medo vem Faz mesmo. parte, né? A ansiedade faz É, parte, não tem como. e depois que eu vim, parece que aquilo tudo acabou. O Senhor veio provendo as coisas, meu coração foi ficando mais tranquilo. Não era nada daquilo que a gente estava pensando, né? Como o senhor falou, a gente fica pensando muito. E eu falei, rapaz, como Deus é maravilhoso. Mas faz parte, as dúvidas. Você vê É, quando você lê os Salmos, você vê que os Salmos são a expressão de uma sinceridade muito grande com Deus. O salmista repete, onde o senhor está? Cadê o Senhor? E reclamando. E você vê que Deus não fulmina, Deus não reprova. Deus ele entende o coração do homem. Foi Deus que criou o ser humano, né? Então a minha esposa sempre fala isso, né? Qual a melhor oração que existe? Ela fala, é você orar de forma sincera. é, Porque a gente usa máscaras, né? Eu, como pastor, às vezes tem que usar algumas máscaras. Chega triste na igreja, mas não pode chegar na igreja e pegar o microfone. Oh, eu tô triste, hoje vou pregar aqui triste. Não, você tem que saber lidar com as situações, né? Mas com Deus, não. Senhor, eu tô nervoso, eu tô irado, eu não tô legal, eu tô com raiva, eu tô fraco. É você rasgar o coração. E Deus gosta disso. Deus gosta da sinceridade da gente, né? Porque Deus entende a gente. E como é que vai enganar Deus? não tem nem Qual como. palavra mais bem elaborada engana Deus? Não Né? existe. Não tem, então Deus, quando a gente está diante do Senhor, a gente tem que entender que nós estamos sem máscara nenhuma. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então ele está vendo o nosso coração, Deus vê o coração da gente. Então quanto mais sincero a gente é, mais isso agrada o coração de Deus. Então a oração mais poderosa que existe é a oração sincera, é a E, oração verdadeira, que vem da alma. e é verdade que às vezes às vezes a gente faz uma oração pequenininha e a resposta vem tão imediata. Eu contei uma vez que eu vou contar de compartilhar de novo com o senhor. Eu estava na empresa, aí eu falei, meu Deus, como eu vou viver nesse mundo cheio de pecado, sem pecar? E eu começando a ficar assim, querendo andar em santidade, né? Aí eu andei pra frente um É a pouquinho. oração de Isaías, né? O mundo. Aí o rapaz estava do lado lá, irmão Leandro, pois parou de trabalhar, veio e falou, e aí, você conhece a garça? Eu falei, que garça, rapaz? Aí ele falou assim, a garça anda na lama e não se suja. Forte, hein? E nós não podemos se contaminar com esse mundo. Aí ele foi saindo, falei, não, volta aqui. Ele falou, não, é isso aí mesmo aí. Já entreguei já. Eu falei, meu Deus. Então, é na oração sincera, igual o senhor falou, e é verdade. Homem pecador que habita no meio de pecadores, né? Então a ideia é essa. Então acho que, resumindo aqui, acho que o que importa é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se tá bom, a gente rompe e vence. Verdade. Vamos voltar para o nosso tema aqui. Vamos voltar, Que, dá uma passeada aqui, né? que bacana. Mas é bom, é bom. Vamos lá. Quais os hábitos espirituais que ajudam a fortalecer a fé e o combate à ansiedade? O que a gente pode fazer, pastor? Eu acho que isso é o beabá do crente, né? A oração, né? A oração eu acho que eu acho muito corajoso ou corajosa a pessoa que consegue viver sem orar. Porque da onde virá a minha expectativa se eu não oro? Esperar o quê? De quem? E por quê? Então, a oração é uma âncora, né? Se eu oro, eu tenho direito a ter expectativa. Né? João Calvino fala que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, quem não tem aflição? Ninguém nesse E mundo aí. o que melhor fazer do que contar para Deus? Senhor, minha aflição é essa, minha dúvida é essa, minha angústia é essa, o meu sonho é esse, o meu desejo é esse. Então, a oração ela é primordial. Eu não tenho coragem. Eu não oro porque eu sou corajoso, eu oro porque eu sou medroso. Eu não tenho coragem de dormir sem orar. Tenho que ter o meu tempo de oração, sem passar o meu momento com Deus, porque eu sei das minhas responsabilidades e eu sei que eu não posso cumpri-las sozinho. Né? Billy Graham fala que para convertermos em oração tudo que nos traz preocupação. Olha que forte. Billy Graham é um grande pregador que pregou o mundo todo, ganhou muitas almas para Jesus, e ele fala isso. Né? Converta em oração tudo que te traz preocupação. Então, oração é algo basilar, é algo primordial. A palavra, né? Onde eu vou ancorar a minha fé, de onde virá a minha esperança, de onde virá o meu esteio, de onde virá o meu conhecimento, se eu não conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu estava ouvindo uma música, eu dei bobeira que eu não peguei o cantor, mas eu estava ouvindo, eu ouvi uma frase naquela música, até compartilhei com a igreja, falei que ele fala assim,
quem leu a Bíblia ou quem lê a Bíblia já não é mais o mesmo. Eu achei forte isso. Eu achei muito lindo isso. Então, leitura da palavra, né? Eu tenho que ler a palavra, porque a palavra ela traz, ela alimenta a alma, ela traz fundamento, ela traz estrutura, ela traz aquela ideia da passagem, né? Daquela parábola que fala da pessoa que constrói a sua casa na rocha. Então, não tem como construir a sua casa na rocha se você não tem conhecimento e não tem relacionamento com a palavra. Não tem como se relacionar com Deus sem se relacionar com a palavra do Senhor. Santidade. O que é santidade? Você passar de largo em relação ao pecado, você fazer uma escolha na sua vida, né? Eu sempre digo que ser crente não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. É a escolha mais complicada, é o caminho mais estreito que existe, você caminhar no caminho de Deus, você morrer para o mundo, né? Então, você optar pela santidade, você optar em... O que é a santidade, pastor? É você andar no caminho de Deus, em obediência irrestrita à palavra. É como Paulo declarou, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você entender que quando Jesus nos chama para que nós o seguimos e o adorarmos e andarmos com ele, já tem uma pauta estabelecida. Não é o que nós queremos, o que pensamos, é a palavra dele. Ele mesmo disse, os que me amam guardam os meus mandamentos, praticam os meus mandamentos. Então, a ideia da santidade, voltando de novo para Jó, falei com você que Jó está muito, muito presente na minha mente, né? Jó, ele mostra que a estratégia de guerra dele era homem reto, justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa expressão desviar do mal é uma atitude voluntária e consciente. Ele fazia sabendo o que estava fazendo e por que fazia. Ou seja, ele sabia que tinha muita coisa para perder. E não era o que as pessoas achavam dele, o testemunho que é importante, né? Por meio daqueles por quem vieram os escândalos, né? Mas não era isso. Mas a grande preocupação de Jó era não perder o vínculo de intimidade que ele tinha com Deus. A paz, porque Jó perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu a sua fortuna, mas não perdeu a paz. Lembra quando os amigos vieram e acusaram Jó? Querendo ajudar. Confessa seu pecado. Você fala logo, cara, você pecou, não é normal alguém passar por tudo que está passando sem ter razão alguma. Mas a Bíblia fala que Jó falava o quê? Não, eu não sei explicar, não. Parafraseando, é lógico, né? Não sei explicar, não estou entendendo porque que Deus está pesando a mão sobre mim, mas uma coisa eu sei, pecado não é. Olha que coisa linda, gente. Você passar por um turbilhão de coisas, o mundo se levantar contra você, o dia mal que a Bíblia relata se manifestar, e você saber, eu não sei por que é isso não, mas uma coisa eu sei, pecado não é. Olha que coisa linda. Então a santidade é um triunfo. Era um homem reto. Né? Reto. E permaneceu reto até o final, né? E uma coisa que a gente hoje subestima muito, Luciano, e eu acho hoje de suma importância, é o jejum. Eu tenho falado para a igreja que o jejum hoje não é mais uma opção do crente. O jejum hoje é para quem quer ser crente, é fundamental. Todo crente hoje precisa jejuar. Eu posso estar exagerando um pouco, mas eu prefiro pecar no exagero. Eu entendo que a gente está chegando mesmo no fim dos tempos, onde o inimigo da nossa alma recebeu mais liberdade do que tinha antes. O próprio Deus permitiu isso. E hoje ele mudou um pouco a estratégia de guerra. Hoje você vê uma adoração diferente, você vê hoje mais dificuldade para orar do que você tinha antes, mais dificuldade para acontecer algumas coisas que aconteciam, mais dificuldade para você ser crente do que você tinha antes. Por quê? Então o pastor o que fazer? Usar das ferramentas que Deus deixou. E uma ferramenta poderosa ao extremo é o jejum. É um tema que você pode trabalhar aqui nesse podcast aqui. Até anotar aqui. O jejum. Hoje o jejum é uma ferramenta assim, não é opcional não. Hoje é uma coisa necessária ao extremo na vida do crente para que o crente consiga ser crente e consiga romper e ouvir um dia da boca do Senhor, vinde, bendito meu Pai. Essa frase que vai alegrar nosso coração, né? Glória a Deus. Pastor, ansiedade pode ser um sinal de falta de fé? E por que muitas pessoas carregam essa culpa? Tem pessoas que carregam a culpa, acham que é falta de fé. Tem uma culpa nisso, fica preocupado demais. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem muita facilidade de entender que a gente está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Toma um omeprazol. Uma dor de cabeça, toma aí
um remédio para você curar a sua cabeça. Tô com dor, agora a gente tem dificuldade de entender que as emoções também adoecem. E a gente pensa que aí vem de novo aquela coisa, né? Não, isso é pecado. E o diabo gosta disso, né? Ele vê uma brechinha e porque a batalha, Luciano, acontece aqui, ó, na mente da gente. O inimigo vê uma brecha, você não tem fé, Não, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós somos fracos, e ninguém ainda que convertido, carrega consigo o velho homem. Tem pessoas, volto a falar, que foram muito fortes na pandemia, para ser o sustento da casa, para ser o esteio do lar, para ser aquele que sustentou a família, e o nosso corpo buscou força onde não tinha, buscou, e agora talvez precisemos de um tratamento, de uma terapia, de um cuidado especial, de alguém que tenha essa capacidade para cuidar, né? Então a gente tem que entender até onde, a grande questão, eu acho que é o que eu abordei no começo, até onde é uma ansiedade que faz parte da natureza do ser humano e até onde pode se tornar uma ansiedade patológica, já uma enfermidade. E a gente tratar isso com muito cuidado e entendendo que continuamos sendo crentes. E a Bíblia fala que Elias não foi parar na caverna e Elias deixou de ser crente. Pensa um homem mais crente que Elias. O fogo desceu do céu, Ele matou aquele monte de gente. Enfrentou os demônios, as trevas, foi uma das maiores batalhas travadas no campo espiritual, né? Todo o inferno contra ele, e ele firme, debochando dos profetas, e aí acabou o espetáculo, aí agora posso orar, e fez uma das orações mais breves que a Bíblia relata, e desceu o fogo do céu, e todo o povo, e morreram, os profetas todos foram assassinados, o nome de Deus foi exaltado, e logo depois, por causa de uma ameaça de uma endemoniada, foi parar na caverna, deixou de ser crente. Deus foi lá, tratou com ele. Deus foi empático com ele, entendeu suas dores, entendeu sua pequenez, entendeu sua limitação, cuidou, tratou dele, tratou do estômago dele, alimentou a sua fome. Então o Senhor é assim, ele nos conhece. Como eu falei no comecinho, não adianta você querer ser um super crente para um Deus que te conhece tal como você é. Ou querer se mostrar forte quando está fraco, né? É ser sincero com Deus, né? Então eu creio que acho que essa é a resposta que Deus colocou no meu coração. Aí. O senhor começou a falar já aí. Quando a ansiedade se torna algo que exige assim também uma ajuda profissional, uma ajuda de um profissional, porque às vezes a pessoa ela não só tô orando, e ela não consegue entender que ela precisa de um apoio de um profissional. Eu acho que tem pessoas que têm dificuldade, como eu falei, de entender que as emoções também adoecem. Não é porque a pessoa é fraca, é porque ela foi forte até onde ela conseguiu. Tem momentos que a gente precisa ser tratado, né? Procurar um psicólogo, procurar talvez um psiquiatra, e entender que isso não vai fazer que sejamos menos crentes, fazer com que entendamos que estamos nessa terra. E a gente, infelizmente, nesse mundo tereis aflições. Tem pessoas que têm dificuldade em entender isso, né? Quando você enxerga que isso está atrapalhando o seu cotidiano, atrapalhando sua relação com seus filhos, com seu cônjuge, atrapalhando seu rendimento no trabalho, atrapalhando sua noite de sono, está muito irritado, está muito nervoso, até já com pensamentos suicidas. São sinais, o corpo dá sinal pra gente, né? Isso quer dizer que eu estou endemoniado, isso quer dizer que eu estou desviado. Não, quer dizer que eu sou ser humano. Ser humano. E Deus, ele capacita pessoas, né? Como capacita o médico para cuidar das doenças, ele também capacita psicólogos, psiquiatras para cuidar das emoções da gente, né? A gente não subestimar essa demanda, porque hoje uma das doenças que mais matam no mundo é a depressão. E a depressão às vezes é subestimada. Às vezes a própria família acha que é frescura, que é bobagem. A pessoa pensa, eu não posso estar depressivo, eu não posso estar doente psicologicamente, porque senão eu não sou crente. Como é que pode um crente? Não, o crente fica doente, gente. Não citei aqui exemplo de Elias. Elias passou por um tempo de fragilidade. E eu não tinha nem pensado nessa parte aí de Elias. Passou por um tempo de dificuldade, de negação, mas olha como é que Deus é tremendo. Deus foi lá, como eu falei, conversou com Elias com muita calma,
com muita tranquilidade, foi empático, entendeu, compreendeu, né? E viu que precisava de ser ouvido, de ter uma atenção, e deu atenção. E a Bíblia fala que ele foi levantado, foi soerguido e continuou o ministério e não morreu numa caverna. Não morreu. Não morreu envergonhado. Muito pelo contrário, foi. Nem da morte provou, Nem né? da morte provou. Subiu na carruagem, uma coisa linda, né? Então, a nossa vida está nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E a última palavra vem dele. Agora temos que entender que a gente tem que cuidar desse corpo aqui. Esse corpo está morrendo, está de putrefação, um corpo caído, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então também existem doenças emocionais que têm que ser tratadas, né? E Deus capacita pessoas que estudam, fazem 4, 5 anos aí no curso de psicologia, psiquiatras que fazem uma jornada grande para serem médicos especializados nessa área. Então a gente tem que dar crédito a essas pessoas e se permitir ser tratado por Deus e por intermédio delas, né? Eu acho que isso é importante. E eu estou falando, faltando um pouquinho, você falando de Elias aí, e ele vai nos mostrando. Ontem um amigo meu falou comigo assim, rapaz, eu tive uma resposta de oração em Jó. O senhor falou de Jó. Eu estava na recepção do prédio ali, nós falamos de Elias hoje. Nós falamos de Elias, que subiu na carruagem de fogo, não provou da morte, e o senhor falando aqui, tudo vai testificando, né? Sim, está conformando, vai consolidando a palavra dele. E aí eu estou falando, eu lembrando aqui, rapaz, falamos de Jó ontem, falamos de Elias ali, Deus é bom Eu, demais. se deixar, Luciano, eu prego sobre Jó, todo mês eu prego uma vez sobre Jó na igreja. Sou até pastor de novo sobre Jó, eu amo pregar sobre Jó, é delicioso. Glória a Deus. E existe um versículo que o senhor considera chave para ajudar a vencer o medo e a ansiedade? Eu acho que não tem um versículo especial, né? Acho que como eu falo, a palavra ela é cheia. Eu podia passear aqui, ficar meia hora falando só da Bíblia aqui de promessas de Deus, né? E a gente tem que crer, Luciano, que o homem pode falhar com a gente. Eu, como pastor, já falhei com ovelhas, algumas que eu soube, eu fui lá pedir perdão, outros nem sei. A gente falha, né? A gente falha. Pessoas falham comigo. O homem, por mais fiel que seja, por mais bem intencionado que seja, ele pode falhar, que faz parte da natureza do homem, mas Deus não falha. Glória a Deus. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele faz, o que ele falou, ele cumpre, diz a palavra de Deus, né? Então a gente tem que olhar para a palavra, para as promessas de Deus e entender que o Deus que é fiel vai cumprir tudo. O grande problema não é em Deus cumprir o que ele prometeu. O grande problema é em nós andarmos com Deus como temos que andar. Enquanto estivermos debaixo das mãos do Senhor em obediência a Ele, a gente pode passar pela mais terrível situação. Mas temos que entender o quê? Que tudo está sob o controle, sob a tutela do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda. A obra que ele fez e nos mostra aqui que toda essa conquista do Senhor foi derramada sobre a igreja, sobre nós. Por isso que Paulo fala, em Cristo somos mais que vencedores, porque não é nossa vitória. É Deus nos escolhendo para derramar sobre nós a vitória que ele conquistou, vitória plena sobre a doença, sobre a morte, sobre o inferno, sobre todas as coisas. Então somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que fala Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, Luciano. Lembra quando lá em João ele fala isso? Deixe-vos a minha paz vos dou. Né? Então a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não andar ansioso não permita que a ansiedade domine o seu coração. E qual é a forma, pastor, que eu tenho que fazer? Qual a estratégia que eu tenho que usar
para que eu não permita que a ansiedade domine meu coração. Porque é uma coisa que fatalmente vai acontecer porque estamos num mundo mal, dominado por aquele que é mal e que tem a liberdade para ser mal. E nós não somos amados nesse mundo, porque pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, se nós não vivermos isso, fatalmente a ansiedade vai dominar o nosso coração. Então, como é que eu não permito que a ansiedade me domine? Me relacionando com Deus em oração. Quando eu oro, eu tenho direito a ter expectativas. Eu sei que o meu Redentor vive lá, se limpando ali, todo doente, enlutado, sofrendo, humilhado, recebendo acusações. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Por quê? Porque eu tenho uma vida de oração. E quem chora em Cristo não chora em vão, mas tem que chorar em Cristo. Porque a Bíblia fala que um dia ele vai enxugar nossas lágrimas. Vai enxugar lágrimas que não chorou. Tem que chorar. Os que choram. Tem uma música, não sei se é do Kleber Lucas que ele cantava, Os que choram aos pés da cruz. Não vou cantar porque você vai boicotar aqui o programa, né? Os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará para si misericórdia, graça e luz. É Kleber Lucas mesmo. Kleber Lucas, é uma canção antiga dele, muito linda. Então acho que é isso aí. Você tem toda a Bíblia traz promessas pra gente de que o nosso final vai ser glorioso. Billy Graham fala: eu já li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. Que coisa linda, né? Billy Graham foi um dos... eu li um pedaço que o Billy Graham falou assim, se ele não aceitasse, quem ia no lugar dele, né? Eu acho que algumas pessoas não aceitou, né? O chamado, né? Uhum. E ele aceitou o chamado. E aceitou mesmo, com força, né? E foi um pregadorzão, um pastorzão. Agora tá no céu com Jesus, né? Recebeu a coroa da vitória, né? E aconselhou muitos presidentes dos Estados Unidos, né? Sim. Aconselhou muitos presidentes. Olha o nível. E não perdeu a essência, né? Olha o nível. Sim. Das maiores potências, Sim. né? Eu ia perguntar qual oração o senhor recomenda no momento de crise, mas o senhor falou sobre oração sincera, né? Minha esposa que fala, Juliana fala, ela fala para a igreja, né? A oração que mais poderosa que existe é a oração feita com sinceridade. Você está nervoso? Fala para Deus. Está magoado com alguém? Conta para Deus. Você está preocupado? Fala para Ele, né? Porque Ele tem poder. Leva os olhos para os montes. De onde virá meu socorro vem do... Sim. Que Senhor é esse que fez o céu e a terra? Olha que tem Deus tão poderoso como o nosso. E Ele nos entende, Ele nos compreende. Louvado seja o nome do Senhor. E qual conselho o senhor daria para alguém que está passando por momentos de medo e ansiedade? Até mesmo depressão. Então, tem que ver qual é o grau. Eu tenho pessoas na igreja que eu trato, né? Como espiritual. Sim. E eu repito, falei no comecinho do programa, né? A minha tratativa é a palavra, é Bíblia. Meu aconselhamento é um aconselhamento bíblico, né? Que é para o que Deus me chamou. Mas também eu direciono. Eu tenho parceiros, amigos, né? Que são psicólogos. A minha esposa também é psicóloga. Mas quando é alguém da igreja, ela não... Por ser muito próximo, eu passo para outra pessoa. Psiquiatra, depende da demanda, né? Então a pessoa entender, como eu falei no comecinho aqui, ela tem que entender qual é o grau que ela está enfrentando, da ansiedade, ou se ela já entende que seja uma depressão, e cuidar disso. Então, cuidado emocional, cuidado psicológico, mas também cuidado espiritual, e não subestimar essas coisas. Eu conheço pessoas que passaram, eu perdi amigos, pastores, que a depressão levou. E tive ano retrasado pessoas que tiraram a própria vida, pastores. Tá vendo como é que é a coisa? Porque subestimaram, porque vem esse pensamento assim, não posso, porque o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Né? Depois da pandemia, eu passei também por um tempo de onde eu estava me sentindo muito mal psicologicamente, emocionalmente, me cuidei, mudei alguns hábitos, comecei a fazer mais ginástica, procurei algumas ajudas, algumas orientações, fiz algumas terapias, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa cuidar, né? Nós somos um ser que engloba muita coisa, psicológica, as emoções, o espiritual. E se nós não estamos bem psicologicamente, atrapalha nossa relação com Deus, atrapalha nosso relacionamento com o Senhor. Tudo é a partir disso, né? Então eu aconselho você que está passando por um tempo assim de angústia, tristeza, até depressão. Primeira coisa, não pense que o Senhor esqueceu de você. Não esqueceu, Ele está com você. A Bíblia fala que nós passamos pelo vale da sombra da morte para não temermos, porque o Senhor está
conosco. E até mesmo essa conversa hoje aqui, esse bate-papo aqui que nasceu no coração do Luciano, pode ser uma resposta de Deus para ele. Glória a Deus. Por que você está ouvindo isso agora, né? Um tema como esse, passando por isso. É Deus falando ao seu coração. É Deus mostrando para você que você é importante para ele. Ele se preocupa tanto com você que ele pegou 2 homens, alinhou as agendas para falar sobre um tema, para tratar o seu coração. Então ele não desistiu de você, ele te ama. Agora cuide das suas emoções, procure bons profissionais, procure um pastor para trabalhar com você de forma pastoral, trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mergulhe na palavra, medite na palavra. Quero trazer a memória, o que me traz, busca a palavra, ore com o Senhor. Eu sempre digo para a igreja, né? Se você não consegue orar como deve, ore como pode. Mas não deixe de orar. Ah, pastor, eu estou tão mal que eu não consigo orar, não consigo concentrar. Ore onde você está. Eu não deixe de orar. Porque eu vou terminar dizendo, quem ora pode ter expectativa. Essa frase o senhor falou umas 4 vezes, eu tô gravado. Agora, aqui. quem não ora, que expectativa que tem? De onde? De quem? Por quê? Né? Então, a oração são sementes. Você vai lançando, aí Deus recebe, e no tempo certo, Deus ele faz brotar, ele faz frutificar e surpreende a gente. Né? Então, não deixe de acreditar, querido. Faz parte. Nossa caminhada aqui na Terra é uma caminhada espinhosa, mas que ainda que cheguemos na presença do Senhor para ouvir da boca dele machucados, tortos, faltando algum meio, mas que cheguemos, porque lá vamos receber um corpo glorioso e lá seremos perfeitos por toda e toda a eternidade. O que importa é chegar lá. O que importa é romper em fé em nome de Jesus. Amém. Pastor, chegamos ao final do nosso episódio. Já acabou? Mas, se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Só quero agradecer mesmo, porque que tema, e quando esse tema surgiu no meu coração, eu falei assim, rapaz, quem? E veio na minha mente, eu já queria trazer, mas Deus faz tudo. Ele se encontrou no posto, não foi? Foi no posto. Foi. Eu tava vindo gravar naquela hora, tava vindo gravar. Aí eu falei, ô pastor, aí você falou, não, vamos agendar e tal. Quando o Vaguinho veio aqui, ele falou, pastor, ele quer agendar com você e tal, e eu acabei não entrando em contato e... Mas o Senhor prepara tudo. O tempo certo, né? Esse tema aí é um tema muito importante na vida do cristão. Sim. E toda a sociedade, né, na realidade, né, pastor? Eu acho que, igual eu falei com você, acho que essa pós-pandemia está trazendo resultados ainda. A gente vê hoje crianças, sabe, com depressão, dominados pela ansiedade. Quando a ansiedade te domina, você não vive o seu hoje porque está preso ao futuro ou porque está apavorado pelo passado, né? Então você não vive. Então crianças e a ansiedade traz muitas outras patologias, né? Tem muita consequência, né? Jovens dominados pela ansiedade com muitas manifestações, homens, mulheres. Então a ansiedade é uma coisa, então é um tema muito pertinente, né? E o crente, por ser crente, não pode pensar essa teologia discrepante da palavra, né? Eu sou crente, não posso ficar doente, não posso... Não, crente é ser humano como qualquer um. Sim. Só que nós temos conosco aquele que é o mais valente, que venceu a morte, que venceu o inferno, mas ele nos manda cuidar do nosso corpo, né? Tratarmos desse tabernáculo, cuidarmos com amor, com carinho desse templo, né? Então, a gente precisa entender isso. E não subestimarmos. Porque por trás disso tudo tem um grande articulador, né? Que veio para matar, para roubar, para destruir, e ele não pode ser subestimado. Né? Não pode ser superestimado, mas também não pode ser subestimado, porque ele tem poder e tem legalidade para agir, para operar, né? O próprio Deus respeita as leis que ele próprio criou, né? E o homem violou a lei, e o diabo vai ter essa liberdade até que Jesus volte, e aí sim é botar um ponto final nessa história, e estaremos com ele para sempre, louvado seja o nome dele. Temos que orar e vigiar, né? Orar e vigiar, porque às vezes uma simples oferta, né? Você aceitar, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fazer isso aqui, eu paro e falo, rapaz, eu aprendi uma coisa, eu vou orar sobre isso aí. Quando a gente fala para orar sobre isso aí, a pessoa já fala assim, epa. Então, o mundo hoje está cheio o mundo é mau, né, igual o senhor falou. O mundo é mau. O mundo é mau. Eu estava na plataforma lá, eu fui dar uma palavra lá, eu falei sobre o dia mau. Porque na pandemia eu passei um perrengue também. Quem não passou, né, Luciano? Eu achei que eu ia morrer. Sim. Cheguei no hospital, falei, eu acho que agora acabou mesmo. Sim. Só pedia perdão, falei, Senhor, me perdoa. E os irmãos orando. E no outro dia eu tive melhora. O meu tio falou, estamos orando aqui e amanhã já vai ter melhora. E foi mesmo. Realmente, no outro dia, a médica falou, mas ela falou assim, que melhora surpreendente, ela falou.
Eu falei, é Deus, doutor. Eu acho que ela não acreditou muito, não, doutor, que ela olhou, o pastor, que ela olhou assim, mas foi Deus. E tanto que depois, quando eu tava melhor, a mulher falou comigo assim: você vai me dar trabalho hoje, não, né? A mulher que me recebeu no dia que eu cheguei. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim: você não lembra, não? Um monte de médico aí, aquele dia, na quinta-feira, quando você chegou, aquela correria. Eu falei, não, não lembro, não. Aí ela falou: você não lembra mesmo, não? Então esquece, meu filho. Aí eu falei, epa, o negócio foi, Até é bom esquecer, né? o negócio foi feio. Então, tipo assim, Deus cuidou. Deus Sim. cuidou, teve misericórdia, né? Uma outra coisa, Sam, que eu acho importante, que eu acabei não falando, eu vejo pessoas que passam pelo meu gabinete que têm preconceito com psicólogos, preconceito com psiquiatras, preconceito mesmo. Olham essas profissões, essas áreas como áreas assim, crente com psicólogo, crente com. E alguns deles, quando eu indico, né, eu tenho alguns bons parceiros, amigos que são psicólogos, psiquiatras, depois louvam ao Senhor, agradecem e entendem o quanto fez bem para eles. Que Tem bom, pessoas que né? fazem terapia até hoje. E não abriram mão de fazer terapia mensalmente, ou depende da demanda, né? De como esteja o desenvolver da pessoa, mas fazem mensalmente, fazem de dois meses, mas fazem porque viu o quanto agregou, o quanto foi bom abrir o coração, ser tratado por alguém que tem competência, também não é qualquer pessoa, né? Eu ia até falar isso aí. Tem que selecionar. Isso, eu ia até perguntar ao Eu já senhor. indico coisa boa, eu indico coisa boa, né? Bons psiquiatras, bons psicólogos, né? Psicólogo mesmo, né? Que tem formação na área, que tem experiência na área, que tem. E como que essas pessoas, algumas que ouvem e obedecem, que nem todas ouvem e obedecem, depois voltam e agradecem. Pastor, que bênção, como foi bom ter ido lá, como foi bom ter aconselhado, como foi bom eu ter feito terapia, e trazem um feedback legal da Sim, experiência. Então, tem pessoas que têm preconceito com isso. E quando tem a experiência, vem o quanto tempo que perderam por serem pessoas preconceituosas, né? E o quanto é importante isso. eu tenho uma amiga minha que ela cuida da minha filha. Eu falo que Uhum. ela é a segunda mãe lá da minha filha. E ela mora em São Paulo. E então, ó, agendei com a menina. Falei, pode ficar tranquila, porque é de Deus. Uhum. É de Deus, eu fico tranquilo. E minha filha gosta também. Eu falo com ela já é adolescente, falo, eu não quero nem saber. Vocês duas se entendem aí, você tá em boas mãos. É Adolescente mulher não é de, fácil, não, hein? é mulher de Deus e você é de Deus também, então vocês entendem aí. Uhum. E eu vejo a diferença. E tem pessoas que perdem esse privilégio por serem pessoas preconceituosas. Tem muito crente preconceituoso, É, que acham verdade. que a psicologia, psiquiatria, não é coisa de Deus. Não, a gente, do jeito que a gente fica doente fisicamente, né, cabeça, os órgãos normais, a mente também adoece. É um tema E bom que os cristãos têm que abrir a mente e têm que sim. saber que tem que se cuidar, Então né? você pode trazer um psicólogo um dia aqui para trabalhar de forma técnica, né? E aí trazer essa abordagem para quebrar esse tabu, esse preconceito na cabeça de muita gente, né? Então a gente está doente, né? E não vai sarar, se não adoeceu de um dia para o É, outro. verdade. Ninguém fica doente emocionalmente de um dia para o outro. São situações, são vivências, né? Hábitos, rotinas, frustrações, e até que a pessoa E adoece. vai juntando tudo, E né? é uma somatória de coisas, né? E então precisa ser tratado. Da mesma sorte que não ficou doente de um dia para o outro, não vai ser curado também de um dia para o outro. É a culpa de Deus? Não, Deus aponta, Deus mostra, Deus colocou nosso corpo, ele traz sinais pra gente, né? A gente percebe. Sim. Eu não tô dormindo legal, não consigo, eu tô cheio de insônia, eu tô muito irritado com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, eu não tô rendendo no trabalho. São sinais que o próprio Deus permitiu que nós dessemos, o corpo desse para a gente poder ser tratado. Tratado por quem? Por pessoas que Deus capacitou, que Deus qualificou para que tratassem conosco, né? Isso é normal e é bênção, né? Verdade. E quando eu trabalho à noite, eu não gosto de trabalhar à noite. Não gosto. Trabalhei muito. Mas realmente eu comecei a sentir quando eu trabalhava à noite aqui na cidade que eu ficava em casa, o meu humor mudava. Uhum. A minha esposa falou comigo, ó, você trabalha à noite, você começa a trabalhar à noite, quando dá uma semana você já fica tipo uns velhos rungindo aí. Aí eu falei, rapaz, e é verdade mesmo. Que eu já não conseguia dormir bem. Falei, rapaz, não dá para trabalhar à noite, não. Em casa, não. Quando eu estiver longe, eu posso trabalhar à noite. Porque e o corpo dá sinais, né? Sim. Você falou dá Até sinais. para um processo depressivo, uma ansiedade exacerbada, uma pessoa vai percebendo e tem que procurar ajuda em quem tem condições para poder ajudar. Eu repito, cuidado
com as suas escolhas, né? Exatamente, E pastor. ao invés de agregar, pode até piorar com conselhos, né? Porque nós temos que seguir uma... A nossa vida é pautada na palavra, Sim, na Bíblia. E tudo que for fora disso, para mim, pra gente não serve, né? Então, procurar alguém que vai agregar, que vai trazer valores, que vai ajudar, que vai auxiliar, né? Isso é importante. Não só por nós, né, Luciano? Fala assim, quando a gente sofre, a gente faz muita gente sofrer também, né? Pessoas que nos verdade. amam, família, são filhos, pessoas que, por exemplo, eu como pastor, pessoas, a igreja que sofre. Então a gente tem que ter esse entendimento da responsabilidade que a gente tem, né? Então assim, é interessante e importante que procuremos ajuda de quem de fato pode ajudar. Eu vi uma história, o cara, ele é, tipo assim, a pessoa quando tá passando por isso e quer tirar a própria vida, ela tá tirando aquela dor dela, mas vai deixar tanta dor para as outras Sim, pessoas. sim. Foi o que eu falei, tava conversando com uma moça, né? E ela chegou a esse pensamento de tirar a própria vida. Eu falei com ela, minha princesinha, olha só, pensa se você faz isto. Você entre aspas, né, você está querendo tirar sua própria dor. Ninguém se mata, Luciano, ninguém tira a própria vida sem pensar assim, eu vou tirar a vida para acabar com o meu sofrimento. O pessoal pensa que tirando a vida ela vai parar de sofrer. Ela está tão sofrida, tão desesperada, uma dor tão intensa, que a dor da alma é uma das piores dores que o ser humano pode ter, a dor na alma, que remédio não cura. Né? E ela pensa que a única maneira de eu calar essa dor é tirando a vida. Ok, mas e as pessoas que a amam? Os Verdade. pais, os irmãos, as pessoas até da igreja, o quanto sofrimento alguém pode causar na vida de outrem, tirando a própria vida, né? Então é entender, até, pastor, me dá uma razão para procurar ajuda, por causa disso, por causa das pessoas que te amam, que precisam de você, que dependem de você, você precisa procurar ajuda, porque tem pessoas que precisam de você e que amam você e que vão sofrer muito com a perda, com a sua perda. Então é já uma razão mais suficiente, né? Glória a Deus. E lá na igreja do senhor, qual os dias de culto lá, pastor? Lá nós temos culto quarta-feira às 19h30. Temos culto domingo de manhã, a EBD, né, que é às 9 da manhã, e o culto público às 18 horas, o grande culto de adoração ao Senhor. E temos células também que acontecem. O que é célula, pastor? É um trabalho menor, onde trabalhamos um tema específico nos lares, né? Tem células terça e células quinta. Ainda tem um trabalho com jovens, que acontece toda segunda-feira, lá no Colégio Zilca. Pastor, eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar vôlei, então vai lá com a gente lá, você que é jovem, ó. 7 horas tem o vôlei, que vai de 7 até 8h30, e de 8h30 às 10 o futebol. Aí tá lá os pés de pau, chutando a perna do pastor, fazendo... tá lá Na segunda? toda segunda-feira tem futebolzinho e tem um vôlei de 7 às 8, às 8h30, e 8h30 às 10 nosso futebol lá. Muito legal, muito bom. Lá no Colégio Zilca. Eu tava lá em São Paulo ano passado, aí eu ia lá na Debrais. Ia lá na Debrais. Aí o pessoal tinha um futebol lá. Aí nós ia visitar lá, aí o pastor chamava nós de Congregação da Chaminé. Nós tava fazendo a chaminé, a Congregação da Chaminé. Quando a gente foi embora, ele falou assim, gente, a congregação já acabou, gente. E a gente ia lá na segunda, né? Era segunda, era um dia da semana, a gente ia lá, tinha um futebol, reunia tudo, a gente orava no começo, orava no final. E, ó, gente, ó, aqui não pode isso, não pode aquilo. E tem Aí isso quando aí. começava o jogo, aí a coisa... O pastor, opa! Mas foi bom a comunhão. Sim, é gostoso, é bom. E trabalho com jovens é muito bom. A gente tem visto jovens que vão lá e estão indo para a igreja. Então, pessoas, né, que precisavam de ajuda e vão pegando uma intimidade. O pastor joga lá também. O pastor joga bola, o pastor ri, quebra alguns paradigmas. Sim. Né? É muito bom. E temos ainda, Luciano, um trabalho muito até pertinente ao tema de hoje, que acontece quinta-feira, de 7h30 na igreja, Cura Interior, com a nossa missionária. Ela trabalha justamente a cura das emoções. A conversa, faz um círculo grandão lá e conversa, chora junto, aí a pessoa conta suas mágoas, depois tem uma oração gostosa. Toda quinta-feira, 7h30, com a nossa missionária Eunice, é um culto chamado de cura interior. Eu acho que é um dos poucos lugares que tem essa pauta, né? E tem sido muito bom. Pessoas que hoje estão diferentes, que estão libertas, estão curadas nas suas emoções, né? Toda quinta-feira, 7h30, lá na Igreja Manancial. Então é uma igreja muito proativa. Tem trabalho a segunda, terça, quarta, quinta, Que benção. domingo de manhã e domingo à noite. E sábado agora tem um encontro de casais. Você que é casado aí, quer participar. Pastor, eu tô namorando, tô noivo. Vai lá, 7h30. A gente vai ter um pastor de fora pregando lá para casais. Sábado. 7h30 da noite.
Sábado agora? Sábado agora. Eu vou ver como Tá convidado, hein? Amém. Vai lá participar com a gente lá. Amém. Eu vou ver como tá a minha agenda. Eu só tenho uma reunião, acho, na parte da tarde. Eu creio que eu vou estar livre sim, pastor. Vai lá participar com a gente lá. Glória a 7h30. Deus. Não, vou sim. Vou combinar com a minha esposa lá. Eu creio que só tenho reunião na parte da tarde, no sábado. Mas, pastor, queria agradecer ao senhor por esse momento aqui abençoado. Que vidas sejam alcançadas Amém. através do que nós falamos aqui. E eu creio que o Senhor, ele direciona. Então, o intuito desse programa mesmo é que vidas sejam alcançadas. Sim, sim. Talvez um Costa vamos fazer depois, vai uma pessoa que está lá, já pedi a Deus também, faço pessoa, fala comigo aí quem está sendo alcançado. Sim, é forte. Alguém do outro lado do mundo lá ouvir, Sim. glória a Deus. Então, quero te agradecer de Amém. coração mesmo. As portas tá abertas, Uhum. entendeu? Caso tiver algum outro tema que... tem um tema bacana, Uhum, pode uhum. vir, a gente combina aí na nossa agenda aí. Sim. Isso é uma honra. Porque falar de Cristo É bom demais, né? é bom demais. Falar de Cristo é maravilha. E para nós finalizarmos, ora mais uma vez pra gente. Ora sim. É bom que quem tá em casa nos assistindo também, ora com a gente, né? Amém. E para mim foi uma alegria muito grande. Eu quero pedir perdão, às vezes a pessoa, eu queria que trabalhasse de forma mais técnica. Eu falei que eu vim aqui para trabalhar como pastor, né? Sim, Aí, sim. Um tema assim interessante, mas a gente buscou trabalhar como pastor, né? E que a minha oração que também é que Deus possa alcançar muitos corações e entender que o Senhor sempre vai continuar no controle de todas as coisas e que esteja no controle da nossa vida, né? Amém. Mas a única coisa que Deus pode perder o controle é de nós mesmos, se nós sairmos do prumo. Mas se estivermos no prumo de Deus, no centro da vontade dele, ele está absoluto em nós e cuidando da gente. Né? E quem ora tem? Expectativa. Glória a Deus. Quem não ora, Aí não tem. não as tem, né? Senhor, obrigado, Paizinho. Obrigado por esse Jesus. tempo abençoado. Obrigado por essa conversa abençoada. Obrigado por esse programa que o Senhor continue usando o teu servo. Aleluia, Jesus. Talvez ele não saiba ou saiba, mas não de forma perfeita o que o Senhor tem feito através desse programa. Obrigado. Vidas restauradas. Quantas vidas, ó Pai, que agora talvez colocariam fim à sua história, que não vão colocar mais. O inimigo Amém. perdeu. Glória a Deus. Que possa tirar a pata suja de sobre essas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Porque a última palavra vem da boca do Senhor. E como o Senhor disse para Elias, Pai, tem muita coisa linda que o Senhor tem para fazer na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem ainda. Aleluia. Então o inimigo perdeu, o Senhor Em entrou nome com de providência, nós determinamos isso no nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um que está ouvindo, que o teu bálsamo, que a tua graça, que a tua glória se manifeste. Ó Deus, que a tua libertação se manifeste. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Perdoa-nos, ó Pai, por sermos pequenos, limitados, que nós não podemos fazer que o Senhor faça. Tudo que nós poderíamos fazer e fizemos, ó Deus. Agora que o Senhor possa ir além, aplicando essa palavra e confirmando a palavra por intermédio de sinais. Eu quero abençoar cada vida, cada ouvinte, repreender toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade e declarar toda sorte de bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão a todos que ficou até o final. Compartilha com os amigos. É muito importante vocês compartilhar com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.